Agora na Rádio Encontro com Deus, Momento da Palavra. Aleluia, graças ao eterno nosso Deus. Então, muito obrigado por você estar aqui, muito bem sintonizado, aleluia. Então, vamos para mais uma explanação, tudo para a honra e glória do eterno nosso Deus, que possamos exaltar Ele mais e mais. Possamos dar glória ao nosso Deus e possamos exaltá-lo mais e mais, graças ao Senhor nosso Deus. Então, ao eterno a honra, ao eterno a glória. Vamos que vamos! Hoje vamos examinar um tema muito bom. Vamos falar sobre a fé de Jeremias diante das aflições. Então, para você situar muito bem, vamos aqui observar nossa leitura base, muito importante para que você entenda. Nós temos aqui o seguinte, Hebreus capítulo 11 e o versículo 36, diz aqui o seguinte: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algema e prisões. Amém. Muito importante você entender esse versículo. Então nós vamos aqui citar um dos profetas, uma das pessoas que sofreram escárnio, sofreram dessa forma, também diz, açoite, algemas e prisões. Nós temos o nosso profeta Jeremias, na qual escreveu o livro que vem o seu nome, também escreveu Lamentações, assim é dada a autoria para ele. Então, vamos que vamos, entendendo, buscando o sentido das coisas. Então, nós vamos agora ler Jeremias capítulo 1 e versículo 19, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Vamos que vamos, observando a palavra do Senhor. Hebreus, nós fizemos uma leitura 11:36, agora Jeremias 1:19, diz o seguinte: eles lutarão contra ti, mas não poderão contra a tua pessoa, porque eu estou contigo para te livrar. Amém. Quem que fala isso? O Eterno de Israel. Fala para quem? Para Jeremias. Então, é bem interessante. Eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa. Amém. Então, graças a Deus por essa palavra abençoada, para que nós possamos crer. Então, semelhantemente, o Eterno de Israel, ele fala aqui para nós lermos: louvado seja o Senhor. Então, o Eterno de Israel diz, Jeremias capítulo 1, versículo 8: não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém. Então, não temas diante deles. Muito importante nós termos a fé. A fé faz nós alcançarmos a vitória, de nós vencermos. Então, muito importante. Amém. Então, muito importante nós entendermos. Vamos observando as Escrituras. Vamos tendo fé para que possamos vencer. Para que possamos vencer as batalhas dessa vida. Então, vamos que vamos observar aqui o nosso irmão Jeremias, de tantas coisas que ele passou, de tantas coisas que ele sofreu por causa da palavra de Deus, por causa da verdade. Então, nós temos aqui Jeremias 38, Jeremias capítulo 38, versículos 6 a 13. Vamos para essa leitura abençoada.
Então, se você quiser acompanhar Jeremias capítulo 38, versículo de 6 a 13, para você entender. Então agarraram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, poço que se situava num pátio da guarda, e desceram Jeremias com cordas. Entretanto, na cisterna não havia água, apenas barro, e Jeremias atolou na lama. Contudo, Ebed-Meleque, o etíope, eunuco e oficial do palácio real, ficou sabendo que haviam atirado Jeremias na cisterna, enquanto o rei estava à porta de Benjamim. Ebed-Meleque saiu do palácio e foi rogar ao rei, dizendo: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo que fizeram contra o profeta Jeremias. Eis que eles o lançaram no fundo de uma cisterna, para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leva contigo 3 homens sob o teu comando e retira o profeta Jeremias de dentro da cisterna, antes que ele não suporte e venha a perecer. Então Ebed-Meleque levou em sua companhia os homens que estavam sob as suas ordens e dirigiu-se a sala que fica debaixo da tesouraria do palácio, tomou velas e os desceu. Graças a Deus, ou melhor, tomou alguns trapos e roupas velhas e os desceu com cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, então orientou a Jeremias, dizendo: coloca esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços, para servirem como almofada para as cordas. Então Jeremias fez exatamente o que lhe foi pedido. Assim, por meio das cordas, o içaram e o retiraram da cisterna, e Jeremias permaneceu num pátio da guarda. Amém. Então nós observamos o que Jeremias ele passou por causa da palavra eterna de Israel. Foi jogado numa cisterna, atolado na lama. Então ali o sofrimento de Jeremias, que ele estava ali na lama, então frio, com certeza, frio, e ali sendo preso, sozinho. Então observamos o que o profeta Jeremias enfrentou por causa da palavra de Deus. Mas observamos Deus usar pessoas, e é surpreendente que ele usou um etíope. Então usou um etíope ali que pediu a misericórdia do rei para que Jeremias dessa forma fosse guardado. Então as aflições que ele passava. Então por isso que o autor de Hebreus diz então que os servos de Deus sofreram escárnio, açoites, sofreram algemas e até prisões. Então, por causa das pessoas, nós observamos servos de Deus por valorizar e por zelar e pela verdade, eram dessa forma, sofriam. Então, muito importante. Nós também temos Jeremias 37:16. Entrando, pois, Jeremias nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Então, Jeremias no calabouço, então é bastante triste. Então, nós observamos o que os servos de Deus passaram. Então, por causa de valorizar a verdade. Muito importante nós temos essa concepção. Nós não podemos desanimar, mas sim continuar firme na batalha. Então nós temos também Jeremias 36:26. Antes deu ordem um rei a Jeramael, filho de Amaleque, e a Seraías, filho de Azirel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendesse a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os escondera. Amém.
Então, Deus ele dando o livramento. Então foi dado ordem para prender quem? Baruque, que era escrivão, e também Jeremias, o profeta. Então nós temos que continuar firme. Nós temos que continuar firme na batalha, obedecendo a palavra do Senhor, guardando os seus santos mandamentos. Então as aflições vêm, mas nós temos que nos manter firme, manter constantes na batalha, para que dessa forma possamos alcançar a vida eterna mediante o Messias. Amém, graças a Deus. Vamos observar outros versículos aqui que corroboram o entendimento, graças a Deus. Conforme nós lemos aqui, vamos que vamos. Então nós temos Jeremias 2,30. Em vão castiguei vossos filhos, eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Então os profetas eram mortos, sofriam pela espada por causa de falarem a verdade, de valorizarem. Mas Deus estava com Jeremias. Observamos Jeremias 15:20. E eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Amém? Então Deus estava com Jeremias, guardando, livrando de todo o mal. Então nós temos também Jeremias 26:21. E ouvindo o rei Joaquim e todos os seus poderosos e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo, mas ouvindo isso, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Então observando a perseguição que acontecia na época para as pessoas. Mas Deus estava com eles. Deus estava com Jeremias. Jeremias 36:19, nós temos: então disseram os príncipes a Baruque, vai, esconde-te tu e Jeremias, e ninguém saibas onde estás. Amém. Então, muito importante a nossa fé. Deus, ele dando livramento para Jeremias. Jeremias era perseguido, mas Deus, ele livrava. Deus, ele guardava. Assim nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé no eterno nosso Deus, que nós possamos dar a Ele honra e glória, possamos exaltar mais e mais ao nosso Deus. Então, muito importante nós termos a fé nas Escrituras, para que possamos obedecer aos santos mandamentos, para que possamos crer na palavra do Senhor e nós obedecer a Ele mais e mais, obedecer com coração íntegro, obedecer com firmeza. Muito importante. Então Deus, ele é com aquele que é fiel. Aquele que é fiel vence. Aquele que é fiel, Deus, ele dá força. Deus, ele dá entendimento. Amém, graças a Deus. Então, assim como também nós observamos a perseguição feita pelos santos apóstolos, mas já estava profetizado, já acontecia isso. Então, muito importante nós obedecermos a palavra do Senhor, de nós servir a Ele. Então, graças a Deus, muito obrigado por você ter acompanhado esse tema maravilhoso. Continue obedecendo ao Senhor, continue firme. Ou seja, as batalhas podem vir, mas seja fiel ao eterno Deus, obedecendo aos seus santos mandamentos, guardando a palavra do Senhor. Amém, amém. Graças a Deus. Então, eterno de Israel, abençoe você, guarde, ilumine e proteja. A paz seja convosco.